Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo e significado da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, que vai gerar profundas e significativas mudanças em sua vida. Está pronto para ouvir? A igreja selada, perseguida e glorificada. Como se sente agora? Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir e perceba essa grande verdade aqui e agora. Eu fico imaginando o capítulo 11 do livro de Apocalipse é ainda o interlúdio antes do toque da sétima trombeta. Você viu que no capítulo 10 do livro de Apocalipse, sobre o anjo forte com livrinho na mão, e como o apóstolo São João recebeu a ordem de comer o livrinho e depois profetizar. Pense mentalmente, a igreja precisa interiorizar a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, comer a palavra e proclamar a palavra. Já pensou nisso? Essa palavra, a palavra de Deus, é doce e também amarga. Doce para quem a proclama, amarga para quem a rejeita. Ela, a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, traz vida e também o juízo. Já pensou nisso? No capítulo 11 do livro de Apocalipse, você vai ver de forma viva a missão da igreja no mundo, sua proteção, proclamação, perseguição, triunfo e então o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. Este capítulo pode ser analisado através de alguns quadros ou cenas. Se concentre nesse ponto específico aqui e agora. Você está ouvindo a igreja selada, perseguida e glorificada.
a igreja é representada pelo santuário de Deus sendo medido. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, estes por 42 meses. Calcarão aos pés a cidade santa. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. E você acredita? Ouça a separação do povo de Deus do mundo ímpio. O que simboliza esse santuário? Já pensou nisso? Simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade. Pense mentalmente. Os dispensacionalistas acreditam que o apóstolo São João está falando de um santuário literal que será erguido em Jerusalém, um santuário físico. Os pré-milenistas acreditam que este capítulo está falando da salvação dos judeus e não da igreja. E eu fico pensando, o que simboliza essa medição do santuário? Conforme o contexto de Apocalipse capítulo 21, versículo 15, e passagens do Antigo Testamento em Ezequiel e Zacarias, essa medição significa apartar o povo de Deus do povo profano. Percebeu? Por estar completamente seguro e protegido de todo dano. Medida é imunidade contra danos. Você consegue entender isso? Essa figura é a mesma que aparece dos 144 mil selados, dos homens que receberam o selo de Deus. Percebeu? Esses que são medidos são os verdadeiros adoradores, o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira igreja, em contraste com gentios, aqueles que permanecem na sua impiedade e vão perseguir a igreja e adorar o anticristo. Eu fico imaginando os santos, isto é, a igreja, vão sofrer severamente, mas nunca perecerão, serão protegidos do juízo
final. Você está ouvindo a igreja selada, perseguida e glorificada. A Bíblia diz em Apocalipse 11:2: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. O que simboliza esses 42 meses? Já pensou nisso? Esse período não é literal. Ele fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, da primeira à segunda vinda de Cristo Jesus. Obviamente, na medida em que o tempo avança para o fim, essa perseguição torna-se mais renhida. Percebeu? No livro de Apocalipse, esse tempo representa o tempo em que a cidade santa é oprimida, o tempo em que as duas testemunhas executam o seu testemunho, o tempo em que a mulher celestial, a igreja, será preservada no deserto, e o tempo em que a besta tem permissão para executar sua autoridade. Eu fico pensando, esse é o período que Satanás exerce o seu poder no mundo, especialmente nos últimos dias, com a atuação do anticristo. Já imaginou a igreja selada, perseguida e glorificada? Pense nisso. A igreja é representada pelas duas testemunhas. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 11, versículos 3, 4 e 5. Vale a pena ouvir. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Apocalipse 11:6.
Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse 11, 7, 8. A Bíblia diz, e eu acredito. Se concentre aqui agora nesse ponto específico. Já imaginou a igreja selada, perseguida e glorificada? Apocalipse 11, 9 a 14. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sob os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, já imaginou a igreja selada, perseguida e glorificada? Eu fico pensando, quem são essas 2 testemunhas? Já pensou nisso? Uns entendem que elas falam de Enoque e Elias. Alguns acreditam assim, em virtude de que esses foram os 2 homens que foram para o céu, sem experimentarem a morte. Outros entendem que elas falam de Moisés e Elias. Essa descrição tem um rico simbolismo. Na verdade, o apóstolo São João vê essas 2 testemunhas como com características desses 2 profetas, Moisés e Elias.
Elias é representado no versículo 5 e Moisés é representado no verso 6. Já pensou nisso? A posição reformada entende que elas falam do testemunho da igreja. Moisés e Elias, a lei e os profetas, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce, em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de 12 tribos, 7 candeeiros, de reis e sacerdotes. Agora é chamada de santuário de Deus e também de 2 testemunhas. Isso é incrível. Já imaginou a igreja selada, perseguida e glorificada? 2 testemunhas era o método usado pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, para o testemunho ao mundo. Uma questão só recebia validade pelo testemunho de 2 pessoas. Essas 2 testemunhas do livro de Apocalipse, capítulo 11, falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica presente. Isso pode ser provado como segue. As 2 testemunhas são 2 oliveiras e 2 candeeiros. Estas 2 figuras são encontradas em Zacarias 4, de 1 a 7, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo para restaurar a Israel. Essas 2 oliveiras e esses 2 candeeiros são símbolos da palavra de Deus proclamada pela igreja. Percebeu? Você sabe, os missionários eram enviados de 2 a 2. Assim, a igreja cumpre a sua missão no mundo. Já imaginou a igreja selada, perseguida e glorificada? Você sabe, o fogo do juízo e condenação saiu da boca de Jeremias, devorando os inimigos de Deus. No mesmo sentido, a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios através da proclamação da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Você sabe, Elias orou e o céu fechou-se. E eu fico pensando, Moisés recebeu autoridade para converter a água em sangue. No mesmo sentido, quando o mundo rejeita a mensagem da igreja, ele, o mundo, se expõe ao juízo de Deus. Já pensou nisso? Eu e você, a igreja, somos perfumes de vida para vida.
e aroma de morte para a morte, doce e amargo. Pense mentalmente, a igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a sua missão. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Vale a pena ouvir. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Já pensou nisso? A igreja será indestrutível até completar o seu serviço real. Ninguém poderá destruir a igreja de Deus até completar a sua carreira. A igreja é provada, mas não desamparada. Eu fico pensando, as testemunhas são preservadas até concluírem o seu testemunho. As duas testemunhas são preservadas até concluírem o seu testemunho. Já pensou nisso? A proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, o Messias, é o que mantém a igreja de pé. Já pensou nisso? Sua vocação é adorar a Deus, santuário, e proclamar a palavra, testemunha. Satanás não pode deter o avanço da igreja. O valente está amarrado. As testemunhas seguem proclamando que só Jesus Cristo salva. Já imaginou a igreja selada, perseguida e glorificada? Eu fico imaginando, a igreja será perseguida e sofrerá a morte. Apocalipse capítulo 11, versículos 7, 8 e 9. Vale a pena ouvir? Está pronto? Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. A Bíblia diz, e eu acredito. Se concentre nesse ponto específico, aqui e agora. O espírito do anticristo sempre esteve no mundo, mas esse espírito de oposição vai se encarnar na pessoa da besta no último tempo e vai perseguir terrivelmente a igreja. O anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vencer. Ele é o homem da iniquidade. Ele vai
fazer, querer ser adorado como Deus. Bem próximo do fim da história, haverá uma terrível matança contra a igreja e ela dará todas as evidências de estar por baixo. Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus, disse que se não fossem abreviados esses dias, a igreja não suportaria. A igreja sofrerá, mas continuará indestrutível. Os crentes, ao morrerem, vencerão o diabo e o anticristo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amar as suas vidas até a morte. Já imaginou a igreja selada, perseguida e glorificada? Ouça, a vitória do mundo sobre a igreja será passageira e infundada, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse 11:8. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Apocalipse 11, 8-11. A Bíblia diz, e eu acredito, o mundo sempre teve a pretensão de destruir a igreja de Cristo Jesus. Cristo Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As perseguições desde o começo visaram banir a igreja e calar a sua voz. Percebeu? Os homens ímpios odeiam a palavra de Deus. Muitas vezes o mundo pensou que a igreja estava morta. O júbilo dos adversários é uma alegria transitória. Deus tem a primeira e a última palavra. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. O mundo celebra o martírio dos santos, mas o mundo é nécio e seu gozo prematuro. O mundo vai festejar seu massacre sobre a igreja de Cristo Jesus, achando que está livre dela e de sua mensagem.
Mas a Igreja de Cristo Jesus, o Filho de Deus, ressurgirá, ascenderá e assentará no trono para julgar o mundo. Os acusados são transformados em terror dos acusadores. Como se sente agora? Você sente que a sua vida, que a sua alma está salva por Cristo Jesus, o Filho de Deus? Você sente o perdão dos pecados? Você sente a justificação pela fé? Você sente a vida eterna dentro de você? Você sente o selo do Espírito Santo? Você sente e percebe que o seu nome está inscrito no livro da vida? Se você não sente nada disso, eu convido você agora. Venha, venha, venha para Cristo Jesus. Só Cristo Jesus salva. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Mude o pensamento, mude o comportamento. Como se sente agora? Disse Jesus: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não queres virdes a mim para terdes vida? Venha, venha, venha para Cristo Jesus. Você vai se sentir incrivelmente bem. Percebeu? Mude o pensamento, mude o comportamento.